Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Gostaria de pedir que, caso você entenda o vídeo como relevante, que possa curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Nós vamos falar sobre uma fala de Hebreus, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Espero que seja útil, que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus. Nos auxilie na compreensão da Tua Palavra, nos dê uma boa noite, um bom descanso na Tua companhia. Esteja conosco em todas as coisas que fizermos, nos livre dos males e nos dê sabedoria para pregar a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Bom, então basicamente nós vamos enxergar alguns pontos no texto e espero que seja útil para que nós possamos cada vez mais compreender a mensagem de Deus. Então o texto é: mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. O termo para mudanças é metateses. Eu creio que se pronuncia metateses, não tem acento, eu não creio que seria metáteses, mas olhando aqui no site Bible Hub, ele diz o seguinte, que o significado desse termo, aqui nós vemos a questão de mudança, né? Então mudança, alteração. Ele também tem a ver com remoção e tradução, inclusive, né? Segundo, pelo menos, o comentário, a linhagem de Strongs, né? A concordância Strongs. Então nós temos o quê? O texto ele fala ou de uma remoção da lei ou de uma alteração, de uma mudança. Então vamos ver o que mais nós podemos, em poucas e não tantas palavras, verificar no texto. Bom, primeiro nós vamos lá em Hebreus, capítulo 7, versos 11 a 16. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, então ele está abordando aqui o sacerdócio levítico. Se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, bom, e ele recebeu que lei? Né? Na época do sacerdócio levítico. A lei que nós conhecemos que foi recebida foi a lei escrita. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? Eu tenho um vídeo também que fala sobre essa questão de segunda ordem, que seria o segundo a semelhança de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem, ou segundo, nesse caso seria da descendência, né, de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Então veja, sobre o que ele está falando antes dessa frase? Ele está falando sobre o sacerdócio levítico. Ele está falando de um sacerdócio que não era perfeito e aí logo mais ele fala, necessariamente se faz também mudança de lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernentemente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Então, dado o contexto imediato, nós temos o quê? Que ele fala de uma mudança referente ao sacerdócio. Referente ao sacerdócio, em que ele defende que o sacerdócio de Cristo, a partir do momento que Cristo morre, o sacrifício de Cristo e o sacerdócio de Cristo tornaria desnecessário, e, portanto, uma alteração tornaria desnecessário o sacerdócio humano e o sacrifício de animais. Consequentemente, ele tornaria o quê? Uma mudança, ele traria uma mudança na forma do exercício do sacerdócio e do sacrifício. Então, o princípio do sacerdócio permanece, o princípio de manter o sacrifício permanece, literalmente falando, porque nós temos um sacrifício único, que é o de Cristo, e nós temos o sacerdócio único, que é o de Cristo também. Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui ele está se referindo ao Salmo 110, né? Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade.
Veja que novamente ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre o sacerdócio. Porque a que mandamento ele está se referindo? A que conjunto de instruções ele está se referindo? Aquele conjunto de instruções relacionado ao sacerdócio. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Se você pensar no termo aperfeiçoou no sentido de tornar perfeito, a lei não tornou perfeito, não tornou perfeita nenhuma coisa, né? Especificamente falando. Agora, nós temos claramente aqui que ele está falando de um aspecto específico da lei, que é o aspecto relacionado ao sacerdócio. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas esse com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Então, Jesus foi feito fiador de uma aliança em que ele é o próprio sacrifício e ele é o próprio sacerdote. Veja que o texto aqui, ele não é exemplificativo, ele não coloca nenhuma fala aqui que dê a entender que ele estaria falando da lei como um todo. Pelo contrário, ele está falando de um aspecto bastante específico da lei, que é o aspecto de sacerdócio e sacrifício especificamente, né? Ou seja, aquilo que nós consideramos como o aspecto cerimonial da lei, que eu chamo também basicamente de aspecto remediativo. Ou seja, nós temos o aspecto preventivo, em que Deus fala: olha, você não vai fazer isso, você deve fazer isso. Então, você não deve falar o nome de Deus em vão, não deve ter outros deuses diante de Deus, não deve fazer imagens de esculturas para adoração. Você deve guardar o sábado, descansar no sábado, dedicar-se à vida espiritual. Você deve honrar pai e mãe, você não deve assassinar. Esse é um aspecto preventivo. Uma vez que você transgride essas instruções de aspecto preventivo da lei. Então, existia um conjunto de instruções remediativas. Um assassinato com dolo era punido com a morte do assassino, o adultério era punido com a morte dos adúlteros e assim sucessivamente. E determinados pecados eram passíveis de oferecimento da oferta através dos sacrifícios para perdão dos pecados. Então, isso é basicamente a tônica que ele está levantando aqui e da diferença entre o sacerdócio imperfeito, um sacerdócio perfeito, um sacerdócio que, segundo o autor de Hebreus, não por si mesmo não servia, mas que servia como um símbolo de algo superior, que era o sacrifício de animais. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então, ele está aqui contrapondo, né, colocando em contraste o ministério dos sacerdotes, que faleciam, com o ministério eterno de Cristo. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Então veja, ele está falando claramente aqui do aspecto remediativo, do aspecto de sacerdócio e sacrifícios. Essa é a tônica em todo o capítulo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Então, a lei como um todo fala de sacerdócio? Não. Então, obviamente, ele está falando do quê? Do aspecto específico da lei, né? Da lei, que é o aspecto, ele fala da lei, mas ele fala claramente de aspectos distintos, aspectos específicos da lei, não é? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma nova aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível,
nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, basicamente, ele está dizendo, olha, se não necessitasse de nenhuma modificação no sistema de sacrifício e de sacerdócio, não haveria necessidade de Cristo ser o sacrifício único e o sumo sacerdote único também a partir do momento da sua morte. Porque repreendendo, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então ele está fazendo primeiramente uma aplicação e ele está mostrando que existem falas, né? Ali que ele faz uma aplicação do texto, em que ele fala claramente o quê? Ele pega esse texto e diz o quê? Ele fala de uma nova aliança. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Então ele fala de uma nova ou renovada aliança, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então, em nenhum momento ele está falando da aliança em si, né? Ele está falando do povo. Porque esta aliança que depois daqueles dias falei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento. Então, peraí. Se a nova aliança fala em colocar as leis no entendimento, então, obviamente, ele não está falando aqui da remoção da lei. Porque ele está falando de pôr as minhas leis, ele não está falando de novas leis, ele está falando, porei as minhas leis, ponto. Então, ele não está falando de remoção das leis. Então, a gente já pode retirar ali aquela ideia de mudança do sacerdócio, remove-se a lei não foi removida. Então, houve uma alteração. E houve uma alteração em que aspecto? Se a nova aliança fala justamente em colocar as leis no entendimento. E um outro ponto, colocar as leis no entendimento não era algo exclusivo da nova aliança. Nós temos desde o Éden, Deus buscando colocar a lei, as suas instruções no entendimento do ser humano. E lá para o povo de Israel ele fala a mesma coisa, né? Para que circuncideis o coração, para que essa lei esteja no vosso entendimento, que vocês falem o tempo inteiro das instruções, para que isso fique no vosso coração. Não é difícil de ser seguido, não está além da vossa compreensão, não está além da vossa capacidade de obedecer. Ele fala diversas coisas a respeito da lei que fazem parte dessa nova aliança também. Então veja que não tem nada a ver com remoção da lei, tem a ver com a alteração da lei. Né? A alteração dos aspectos de santuário, sacrifício e sacerdócio, que é o que nós vemos aqui. E, portanto, retira-se a necessidade de sangue contínuo, né? Ou seja, basta um sacrifício de Jesus e um sacerdócio de Jesus também. E em seu coração as escreverei, eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Vamos lá. Porque se o sangue de touros e bodes é a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, ou seja, por que Hebreus tem o cuidado de usar essa fala? Porque ele sabe que, obviamente, Deus havia determinado que aquilo era para a purificação, né, em relação aos pecados das pessoas. E aí ele fala, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, aqui nós percebemos um diferencial. O que ele está dizendo? Olha, quando ele fala lá do sacrifício que não podem purificar, ele está deixando claro, comparando com esse verso, que, olha, o sacrifício de animais por si mesmo, não era o sacrifício por si mesmo que servia como perdão dos pecados, mas é o sacrifício como sombra, como símbolo do sacrifício de Jesus e o sacerdócio de seres humanos imperfeitos como uma sombra do sumo sacerdócio de Jesus. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, mais uma vez, do que ele estava falando mesmo, ele estava falando sobre o aspecto do santuário, do sacerdócio. Então, que aspecto da lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas? Ora, o que foi feito segundo o modelo mostrado no monte? Todo o procedimento relacionado ao santuário, sacerdócio, sacrifício. Correto? Então, era isso que não expressava a imagem exata das coisas, mas uma sombra da exatidão. Ou seja, os sacrifícios de animais eram vários, o sacrifício de Cristo é único. O sacerdócio de pessoas imperfeitas era interrompido pela morte, o sacrifício perfeito, o sacerdócio perfeito de Cristo é eterno. Ele não morre, né? Então, só precisa de um sacrifício e um sumo sacerdócio.
um sumo sacerdote. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Ou seja, não se pode ou seja, o sacrifício ele não pode ser interrompido, ou seja, constantemente as pessoas que viessem a pecar precisariam oferecer sacrifícios. Então, o sacrifício precisava permanecer sempre. Então, esse é o aspecto que ele está abordando aqui de não pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Entende? Então, ele fala, olha, então o sacrifício precisa ser colocado continuamente. Nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Comparando com Hebreus 9, 13 e 14, nós percebemos claramente que ele está dizendo o quê? O sacrifício por si mesmo, ele não pode tirar pecados. Se ele tira, é porque ele é uma representação, uma sombra de algo superior, que seria o sacrifício de Cristo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, esse aspecto de aperfeiçoar que ele está dizendo é o que? Olha, uma vez tendo Cristo oferecido seu sacrifício, não precisamos de sacrifícios constantes para o perdão dos pecados. É esse o aspecto de aperfeiçoamento a que ele está se referindo, né? Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, como está lá no Salmo 110, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos como estrado dos seus pés, né? Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Significa que eu só preciso pedir perdão uma vez e nunca mais eu preciso pedir perdão na minha vida? Não. Então, quando ele fala o sacrifício aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, ou seja, ele está dizendo que basta esse único sacrifício para que nós obtenhamos perdão, obviamente, desde que haja um arrependimento sincero, uma confissão dos pecados, para que eu não precise de constante sacrifício para obter o perdão pelos meus pecados. Então, esse é o aspecto que ele usa aqui ao usar o termo aperfeiçoou, não aperfeiçoou, né, o contraste do não aperfeiçoou do sacrifício de animais com o aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Agora nós vamos lá em Gálatas, né? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que veio a fé já não estamos debaixo do aio. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E o que estava escrito no livro da lei? Além dos mandamentos preventivos, né? O que significava permanecer em todas as coisas? Significava que, quando você cometesse um pecado por descuido, quando você cometesse um pecado por desconhecimento, você deveria fazer o quê? Você deveria ir lá, oferecer o sacrifício, não é isso? Então, isso também faz parte do livro da lei. Então, o não permanecer seria o quê? Você cometer um pecado nesse sentido e não oferecer o sacrifício para perdão dos pecados, e não participar do plano remediativo para o perdão dos pecados. Isso era não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Então, esse é o aspecto da maldição. Agora, o que significa? Nós temos que ter cautela a analisar as falas de Paulo, porque a Bíblia não está sujeita a Paulo. Paulo é que está sujeito às Escrituras. Jesus não está sujeito a Paulo. Paulo está sujeito a Jesus. Não é isso? Então, tendo em mente o que está escrito na Torá, tendo em mente o que está escrito de Gênesis a Malaquias, o que está escrito nos Evangelhos, o que foi escrito pelos outros discípulos de Jesus, nós temos uma compreensão mais clara ao analisar isso e sujeitar isso ao que está escrito nas Escrituras. A lei não é baseada na fé. Ora, em que aspecto a lei não é baseada na fé? Que lei não é baseada na fé? Porque a fé produz obras, que é a obediência à lei, não é? Então, o que nós podemos ter em mente aqui, por exemplo, ora, a lei tem a ver com obediência, não é?
Se eu não tenho fé em Cristo, eu vou obedecer? Eu posso obedecer sem ter fé. Mas se eu tenho fé, eu vou desobedecer? Não. Perceba que lei e fé, ele não está dizendo aqui que lei e fé são contrastantes. Tudo bem? Pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. E isso foi o próprio Deus quem falou. Não é? Então, o que ele pode estar se referindo aqui é que nós temos o aspecto legal e o aspecto da fé nas promessas de Deus, né? Ainda que eu não consiga cumprir todos os aspectos preventivos da lei, por exemplo. Não é? Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Nós podemos pensar, por exemplo, a lei não é baseada na fé, como a lei não depende, né? Deus conceder a lei não depende, estabelecer a lei não depende da fé daqueles que aceitam, né? Por exemplo, ou seja, a lei de Deus permanece independente da pessoa ter fé ou não. Então existe uma série de possibilidades aí que nós precisaríamos fazer uma análise mais detalhada. Mas o que eu quero que nós tenhamos em mente é o quê? Cristo nos redimiu da maldição da lei. Quando foi pendurado, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. É claro que ele está fazendo uma aplicação do texto, por quê? Porque quem era pendurado no madeiro? Aquele que tivesse cometido um determinado pecado, uma determinada transgressão, que não foi o que ocorreu com Cristo, né? Ele foi pendurado injustamente. Mas aí ele fala que quando Cristo fez isso, ele assume para si a maldição a que nós estávamos sujeitos. Né? Ou seja, ele está colocando aqui o aspecto de que Jesus, pela sua morte, ele nos resgata, ele nos redime da maldição da lei. Ou seja, ele não está falando que em Cristo nós ficamos isentos de qualquer instrução legal, de qualquer aspecto da lei. Está dizendo que Cristo nos resgata da maldição. E o que era a maldição? Se nós formos olhar lá, a maldição estava relacionada a quê? A desobediência. Né? Então, ele nos resgata da maldição, da condenação em virtude da desobediência. Mas digo isto, que tendo sido aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não é invalida de forma a abolir a promessa. Novamente, ele está falando da lei escrita, não é? Veio 430 anos depois. Nós sabemos que a lei como conjunto de instruções de Deus, ela existe desde o momento de Adão e Eva. Ela existe desde aquele momento. Nós podemos perceber fartamente isso no Gênesis, por exemplo, e em partes de Êxodo até que a lei foi dada por escrito, que já existia um conjunto de instruções ali. E aí ele fala o quê? Que a lei não invalida a promessa. Obviamente, a função da lei nunca foi invalidar promessa alguma, né? Então, a lei não invalida a promessa. Então, veja que nós temos que ter cautela para analisar o quê? Ora, qual é o aspecto que se deve levar em consideração quando olhamos para Hebreus, quando olhamos para Gálatas, por exemplo? Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Bom, a lei preventiva foi ordenada para evitar as transgressões. A lei, o aspecto, as instruções preventivas foram dadas para evitar que nós venhamos a transgredir. Né? E Deus diz, eu quero que você busque obedecer a tudo que está aqui. Então, isso é fato na Bíblia. Né? Deus dá a lei e fala, eu quero que vocês obedeçam a tudo que está aqui. E vindo a desobedecer algum aspecto preventivo, vocês vão oferecer os sacrifícios, vocês vão fazer as ofertas. Existiam os pecados por rebeldia, por exemplo, que eram punidos com a morte. Alguns tipos de transgressões eram punidos com a morte. Né? E aí ele fala assim, foi ordenada por causa das transgressões. Então, aí nós temos dois aspectos que nós podemos imaginar por causa das transgressões. As preventivas para evitar as transgressões e as remediativas para oferecer o perdão após as transgressões serem cometidas. Até que viesse a posteridade a quem a promessa tenha sido feita. E eu te pergunto, você vê os aspectos preventivos da lei sendo anulados por causa da posteridade a quem a promessa tenha sido feita? É evidente que não. Você vai ver o próprio Paulo, e não poderia ser diferente, né? Porque ele está sujeito às Escrituras, ele está sujeito a Jesus. Então ele fala várias vezes dos aspectos preventivos da lei, que não se pode adulterar, não se pode praticar homicídio, não se pode mentir,
e uma série de outras coisas. Não se pode cometer idolatria. Então, evidentemente, ele não estava pensando nesses aspectos preventivos da lei ao falar da lei ordenada até que viesse a posteridade a quem a promessa tenha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então ele fala, olha, a lei é contra as promessas de Deus? Não. Ou seja, a lei e as promessas de Deus, elas não são contrastantes. O problema é que a promessa de Deus vem justamente porque o ser humano não consegue cumprir plenamente os aspectos preventivos da lei, porque ele, quando ele peca, ele precisa dos aspectos remediativos da lei, que é oferta para remissão dos pecados, e ainda assim, mesmo assim, quando Deus deu essas condições ao povo, ele teve que repreendê-los porque eles estavam constantemente fazendo o oposto do que ele fez. Ao invés de meditar sobre os aspectos preventivos para não desobedecer, eles achavam que oferecer sacrifícios mecanicamente ali iria fazer com que eles fossem perdoados, mesmo naquilo que eles estivessem agindo em total rebeldia contra Deus, por exemplo. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, inclusive os aspectos remediativos, ou seja, aqui nós temos em mente, tendo em mente o conteúdo de Hebreus e a harmonia bíblica, nós temos em mente que ele está dizendo que, olha, existem aspectos que, se você fizer, é como se você estivesse negando o sacrifício e o ministério de Cristo, por exemplo. E aí você estaria obrigado a guardar, inclusive, os aspectos remediativos, que são os aspectos que ele fala claramente aqui. A lei que foi dada até que viesse a posteridade da promessa, em que ele fala depois, no livro de Hebreus, o autor de Hebreus ali vai comentar sobre a imperfeição do sacerdócio. Então, a ênfase bíblica é sempre nesse aspecto remediativo e não nos aspectos preventivos, e não daquilo que Deus deu para evitar que nós venhamos a transgredir a sua vontade, e não aquilo que é feito a partir do momento que nós transgredimos. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ele está dizendo que separados aqueles que se justificam pela lei, aqueles que obedecem à lei? Obviamente não. A ênfase dele aqui é da circuncisão, e não a obediência, que ele mesmo enfatiza que é necessária a obediência, que aqueles que não obedecerem, os que não se santificarem, não verão a Deus. Aqueles que cometem determinados tipos de atitudes contrárias à vontade de Deus, eles estarão perdidos. Então, nós percebemos claramente que Paulo, e não poderia ser diferente, em virtude do que nós lemos na Bíblia, de Gênesis a Malaquias, em virtude do que nós lemos nos próprios evangelhos, nas cartas dos outros discípulos de Deus, não poderia ser diferente. Agora vamos lá, Gálatas 5, 18 a 25, no próprio livro em que ele falou todas essas coisas que nós vimos. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Bom, e vamos ver o que ele coloca aí como estando debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são as obras da carne. E olha só o que ele fala lá embaixo. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com as concupiscências. Então, peraí, quem está debaixo da lei não é quem obedece a lei. Aquele que ele fala que está debaixo da lei, se é guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei, vamos ver o que ele fala. Porque as obras da carne são manifestas. Então ele faz uma associação entre estar debaixo da lei e estar sujeito às obras da carne, que ele fala, olha, os que estão inscritos em Cristo não estão sujeitos às obras da carne. Eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então eles não estão sujeitos a elas. Então eles não estão debaixo da lei. Olha só que interessante. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, e a lei diz o quê? Não adulterarás. Então, estar debaixo da lei não é obedecer esse mandamento. Fornicação, nós temos instrução também quanto a não fornicar. Impureza, lascívia, um outro também que fica bastante evidente, Idolatria. Feitiçaria, também nós temos mandamentos com relação à feitiçaria? Temos, ou seja, a feitiçaria também continua sendo proibida? Continua.
inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, não assassinarás, olha só. Né? Então, só para ficar bem evidente aqui, tudo que ele está colocando aqui, nós temos um complemento lá nas instruções de Deus desde Adão, em que Deus colocou. Bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então ele está dizendo claramente, os que não obedecerem a essas instruções de Deus, que obviamente permanecem, então obviamente ele não estava falando da lei como um todo ali, ele estava falando de que aspecto ali, que ficaria até que viesse a posteridade. O aspecto remediativo, o aspecto de que, ou seja, nós não precisamos mais de sacrifícios e sacerdócio humano, no que diz respeito aos sacrifícios, a oferecer sacrifícios, por quê? Porque nós temos Jesus Cristo como nosso sacerdote e nosso sacrifício. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque fazer tudo isso é andar conforme as instruções de Deus, é andar conforme a lei. Então, por isso que não há lei contra isso. A lei é a favor disso, a lei que determina que isso deve ser feito, pelo contrário. Não há lei contra isso. A lei favorável a isso e a lei que determina isso, inclusive. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então ele fala aqui, os que estão debaixo da lei não andam em espírito, estão sujeitos a isso. E quem está sujeito a isso? Aquele que não se entregou a Cristo, aquele que pela graça não se achegou a Cristo, arrependido dos seus pecados, confessando os seus pecados a Deus. E, obviamente, se está arrependido, ele vai lutar contra isso. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então ele fala aqui, ser nova criatura, crucificar a carne com paixões e concupiscências, é o quê? É andar segundo a lei de Deus, segundo as instruções divinas. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Olha só, ele tinha acabado de falar aqui sobre vários aspectos, o quê? Preventivos da lei, ou seja, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você deve manter a obediência às instruções. E ele fala, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. E o que ele anulou ali? Ele anulou a necessidade de sacrifício de animais e a necessidade de sacerdotes humanos oferecer sacrifícios. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, um novo homem fazendo a paz. Quanto à antiga, mesmo livro, tá? Efésios. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, olha só. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Ele fala aqui, abandonar a mentira e falar a verdade, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, obviamente, quando ele fala que a lei dos mandamentos expressa em ordenança, ele não está falando da lei como um todo, ele está falando de um aspecto um conjunto de aspectos específicos da lei de Deus. Então, dizer que Paulo não se referia a aspectos distintos da lei ao falar da lei, que é una, mas tem aspectos distintos, é mentira, né? E dizer que ele poderia ensinar algo contrário ao que Jesus ensinou, contrário ao que foi dado por Deus, claramente criar uma religião que não está centrada em Cristo, que não está centrada em Deus, está centrada em Paulo. E diga-se de passagem, aquilo que eu considero uma má compreensão dos escritos de Paulo. Espero que tenha sido útil. Então, basicamente, o que nós percebemos aqui, a mudança da lei não significa a remoção da lei como um todo, se refere à alteração em que o próprio contexto fala, alteração dos aspectos referentes ao sacerdócio e sacrifício. E comparando outros livros bíblicos, nós vemos claramente que não se defende a anulação
da lei, nunca se defendeu a anulação da lei como um todo. Inclusive aspectos da lei, aspectos preventivos da lei não são apenas mantidos, eles são mantidos e são determinados que a desobediência a eles acarreta em perdição. Então nós vemos claramente aí, fazendo um apanhado, um resumo aí, de tudo isso que foi falado até agora, é que a alteração não significa remoção ou anulação da lei como um todo, que o autor de Hebreus, creia você ser Paulo ou não, fala claramente ali do aspecto de sacerdócio e sacrifício, que Paulo, ao falar da lei, ele fala claramente de aspectos preventivos da lei que devem ser mantidos. Jesus faz o mesmo, Tiago faz o mesmo, Pedro, João fazem o mesmo, né? Apocalipse fala de aspectos lá condenáveis que estão relacionados ao adultério, à mentira, à idolatria, ou seja, mostrando claramente que isso permanece. Deus fala constantemente no Apocalipse: conheço as tuas obras, mostrando a necessidade de obediência. Então, é evidente que a Bíblia, ela fala de dois aspectos distintos quando ela vai falar de lei. Ela fala de aspectos permanentes e ela fala de aspectos em que a forma foi modificada, ou seja, permanece o conceito de sacerdócio? Permanece, então esse mandamento de sacerdócio permanece. Permanece o conceito de sacrifício? Então o mandamento relacionado ao sacrifício permanece. O que muda? O que muda são as normas específicas relacionadas ao sacrifício de animais e ao sacerdócio humano. Não precisamos mais de sacrifício de animais, não precisamos mais de um sacerdócio humano sacrificando animais para nós, no contexto de perdão dos pecados, e é isso que o livro de Hebreus faz, é isso que Paulo também faz em seus livros, e ele não poderia fazer diferente, porque isso seria ir contra tudo que está escrito nos outros livros das Escrituras. Que Deus nos abençoe e te convido para mais uma oração. Obrigado, Deus, por mais uma vez podermos falar da Tua Palavra, nos auxilie, nos fortaleça em todas as coisas, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, que Deus nos abençoe.